Babuzeiras de Gustavo Vieira. Quero aqui contar como é que eu entrei no mundo da stand-up comedy. Para quem não sabe, eu atuei stand-up comedy desde 2004 até 2019. Não sei se é de voltar a atuar, talvez sim, talvez não sei, isso é outra história. Mas como é que eu entrei nisto de fazer stand-up comedy? Tem que começar muito para trás, porque desde novo eu tinha alguma apetência pela comédia. Em criança, e até há gravações disso em áudio que os meus pais gravaram, eu já começava a tentar imitar pessoas. Imitava os pivôs do telejornal, os personagens do Herman, e isso tudo para cassete. Já tentava aí inventar alguns sketches e umas coisas assim. Entretanto, na escola, há muita gente que diz que sempre foi o palhacinho da turma. Eu nunca fui o palhacinho da turma. Eu sempre fui e ainda sou muito introvertido. E na altura, raramente falava, só com os meus colegas. E então, por vezes, na sala de aula, às vezes eu observava qualquer coisa ou a professora dizia qualquer coisa e eu tinha uma piada e dizia ao meu colega do lado. E o meu colega do lado dizia em voz alta e toda a gente se ria. Como se tivesse sido ele a inventar a piada. Mas não, mas fui eu. Eu já na altura era tipo um Cyrano de Bergerac da comédia. Eu dava as piadas aos outros e os outros é que tinham os louros. Havia um trabalho na escola, na secundária, em que tínhamos que fazer um projeto manual para melhorar a escola e nós decidimos filmar esse, making of, mas de uma forma muito engraçada. E eu era o ator principal que fazia as piadas todas. E toda a gente dizia que não dava por mim, porque eu, muito introvertido, ia ali a fazer aqueles personagens de uma forma muito engraçada, que eu devia entrar no teatro, na comédia. Pronto, era já um sinal que eu gostava de comédia e já tentava fazer qualquer coisa para o pessoal rir. Entretanto, depois da escola, muito influenciado também pelo Herman e pelos Monty Python, comecei a escrever sketches. Eu tinha ideias para sketches. O que eu queria era escrever sketches e filmar. Porque havia um nosso amigo que tinha uma câmara de filmar e então chegámos a fazer isso. Escrevi alguns, gravámos, mas ficou só para nós. Entretanto, naquela altura, isto estamos a falar dos anos 80, anos 90. O pessoal sempre gostava de contar anedotas. As anedotas sempre estavam em alta. Mas eu nunca gostei de contar anedotas. Nem sabia. Eu sempre que me pediam para contar uma anedota, eu nunca me lembrava de uma anedota. Nunca. E para contar, eu nunca gostava de contar. Porquê? Porque contar uma anedota tens que acertar sempre no final. Se tu estás ali um montão de tempo a contar a anedota e chegas ao fim e não te lembras ou contas mal, estragou-se tudo. Por isso eu também nunca gostei de contar anedotas. Mas depois pensava, eu tenho que começar a decorar anedotas para contar, ou então, se calhar eu escrevo as minhas próprias piadas. Porque eu já estava a escrever algumas piadas, ou eu dizia piadas de coisas que eu observava na rua, coisas engraçadas que eu observava, e eu comecei a pensar, eu vou começar a escrever estas coisas, se alguém me pedir para contar uma anedota, eu conto uma dessas piadas, e se me perguntarem onde é que eu ouvi isso, eu digo, olha, fui eu que inventei. E então comecei a escrever. Na altura não havia ainda muito o conceito de stand-up comedy em Portugal. Nem eu sabia, eu desconhecia esse termo. Nem sei se cheguei a ver alguma vez stand-up comedy. Se cheguei a ver foi se calhar na televisão algum espetáculo que deve ter dado do Eddie Murphy ou do George Carlin. Mas quase nada. Só mesmo os monólogos do Herman e isso. Mas isso não sei se pode chamar mesmo stand-up comedy. Isso é mais ou menos monólogos de introdução de um programa. Mas então, quando apareceu o Levanta-te e Ri, e principalmente quando eu vi o Nilton, eu comecei a pensar, espera aí, mas é mais ou menos isto que eu estou a escrever. Porque o Nilton era o que falava mais sobre observação. Era o que tinha mais o humor da observação. Falava mais sobre o que ele via no dia-a-dia. E era precisamente isso que eu estava a fazer. E depois eu comecei a pensar, se calhar eu consigo fazer isto. Só que, como eu desconhecia o mundo do stand-up comedy, eu pensava que para fazer stand-up comedy, uma pessoa tinha que ter alguns conhecimentos ou estudos. Por exemplo, sei lá, como no teatro ou na televisão. Um ator vai para a televisão quando primeiro tem que tirar um curso de teatro. E stand-up comedy eu pensei que fosse algo assim. Se calhar tinha que ser alguém que tenha que tirar primeiro um curso de teatro, ou de humor, ou de stand-up comedy mesmo.
Eu desconhecia que poderia ser qualquer pessoa. E então comecei a tentar ver o que é que se passava no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Como é que eles estavam a fazer stand-up comedy. E notei que havia lá, em bares, uma coisa chamada open mic, em que qualquer pessoa, sem experiência, pode ir para palco experimentar. E eu pensei, isto era excelente. Então, afinal, uma pessoa não precisa de ter estudos, pode qualquer pessoa experimentar entrar em palco. Era bom que houvesse isto em Portugal. Passado poucos dias, um amigo meu, que também estava a se interessar por stand-up comedy, enviou-me uma publicidade que viu na internet a dizer que havia um bar que estava a fazer open mic em Corroios. Eu, sendo da Amora até Corroios, isso é para aí 5 minutos de carro, se tanto. Mesmo perto de casa, noites de stand-up comedy e com open mic. Então, olha, eu e ele fomos assistir a uma noite. Entretanto, o MC veio falar connosco, porque ele tinha o hábito de ir às mesas perguntar se tinham gostado da noite. Nós dissemos que sim e que estávamos a escrever umas piadas e que um dia iríamos ali inscrever para fazer uma noite. Ao que ele disse, então venham já para a semana. E nós, não estamos preparados, temos receio ainda vamos escrever mais qualquer coisa. E ele insistiu, não, venham para a semana, façam o que vocês têm, venham experimentar só. E nós lá aceitámos. Só quando eu saí do bar é que eu pensei, o que é que eu fui fazer? Nem consegui dormir essa noite. Então essa semana foi toda a pensar no material a fazer. Na primeira noite de stand-up comedy. Isto foi em 2004, agosto de 2004. E foi aí então que eu me estreei na stand-up comedy. No First Bar, em Corroios, agosto de 2004. Muitos comediantes que eu ouço dizem que a primeira atuação foi das piores, porque não tinham experiência, logicamente, e correu mal. No meu caso foi o contrário. De várias atuações que eu tive, eu ponho a minha primeira atuação uma das melhores. Ok, pode ter ajudado estar lá alguns dos meus amigos, mas não estavam muitos. Se calhar 10% do público eram meus amigos. Mas correu bem. Eu diverti-me, o pessoal riu-se. Quando terminei, o MC até ficou espantado e ia dizer em palco que era mentira eu ter dito que era rookie, porque correu tão bem que nem parecia que era um iniciado. E pronto. E a partir daí foi sempre a andar. Estive aí uns anos com muitas atuações, outras com poucas atuações, mas isso do que aconteceu nos anos de stand-up comedy, isso pode ficar para outro episódio, talvez, se alguém quiser que eu conte algumas coisas, posso contar. Entretanto, para terminar, eu vou colocar aqui um bocadinho do áudio da minha primeira atuação, que foi nesse tal First Bar, em Corroios, 5 de agosto de 2004. Uma pessoa que sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, dos privilégios e poder ficar grave, é o nosso convidado. Ou não, se calhar até não. Mas é outro rookie, e é, uma grande salva de palmas, o Gustavo. Boa noite, pessoal. Está aqui muita gente. Estou a ver muitas mulheres a olhar para mim. Estou a gostar. Gostaste de lembrar da última vez que foi no bar de strip. Estava a fazer strip, só que à medida que eu ia tirando a roupa, as mulheres iam saindo. Está mal, espero bem que não aconteça aqui, que eu também não vou tirar a roupa. Vou fazer figura de palhaço. E eu sei que vocês estão aqui para fazer figura de palhaço, não é verdade? Pronto. É assim, estou um bocado nervoso, porque esta é a minha primeira atuação. Como podem ver aqui na minha mão, já estou assim a tremer, não é? É pá, podes ficar com ela. E, pá, depois apanham-me o braço e tudo, está a ver? E, pá, às vezes apanham o corpo todo. Mas agora já estou calmo. Aliás, eu costumo ficar assim, tremo o corpo todo quando estou nervoso, ou quando vou mijar. Os homens sabem, às vezes quando a gente vai mijar, estamos lá muito bem, depois de repente... Eu não percebo alguma coisa, porque o pessoal às vezes faz isto. Está-me a afastar o quê? Algum cão que está ali, ou pingou qualquer coisa aqui para a perna, não sei. Mas pronto, estou para aqui inventar. O que eu quero falar é de telemóveis. Tem aqui ter telemóveis, toda a gente tem, não é? Tem ou não tem? Tem! Também tem. Tenho aqui um, e é bonito, é meu. Os telemóveis agora fazem tudo, mas uma coisa
sempre a dizer, não há rede, pá, vai para outro sítio, não há rede, estamos a falar com alguém, por exemplo, pá, conta lá como é que é as raparigas do First Bar, pá, encontraste alguma, pá? Pá, encontrei! Pá, não estou a ver, a falta de rede, pá, vai para outro sítio. Estar a encontrar um sítio para encontrar a rede. Estás a ouvir melhor aqui? Estou aqui! Não estás a ouvir melhor? Está bem, Isso não dá. E é só que estamos a falar com alguém. Então pode ser no voicemail. Temos uma mensagem. Uma mensagem nova. Primeira mensagem. Ó filho! Daqui é a mãe! Olha, chama-te a avisar quando vamos à cozinha para não comer Pai, porque é que as conversas de telemóvel o pessoal começa sempre por estás aonde? Onde é que estás? Estás aonde? Estás aonde? Onde é que estás? Pá, até quando tu fala para casa. Tipo, Estou, é na casa do Flávio. É, olha, Carolina. Ai, é bem. Olha, podes chamar o Flávio, por favor. Obrigado, eu espero. isto é Kizomba. Isto é o que a gente ouve quando alguém toca Kizomba nos escutadores. Carolina, Flávio, olha, estás aonde?